Olá! Vamos hoje entrar em contato com o Arcano 4, o Imperador. E como vimos na aula anterior, a carta da Imperatriz trazendo o arquétipo da Grande Mãe, é uma carta que ela fala tanto da parte maternal, mas de uma maternagem com a gente mesmo, né? Cuidados com a gente, cuidados na alimentação, cuidados com o sono, cuidados amorosos. A gente vai ver nessa esse princípio do masculino paterno. Então pode estar falando de um pai nosso, pode estar falando de uma qualidade de ser, né? De aprendermos a sermos nossos próprios pais. Ele vem representado aqui no tarô mitológico como Zeus, que seria ali o criador do Olimpo, né? Ele destitui o pai, o Cronos, que é a representação do caos, que antecede o Logos, que é esse princípio do conhecimento, o princípio organizador, muito através das palavras, também do argumento. Então Zeus adora bons argumentos. Hera que o diga, a esposa dele, né? Porque Zeus é o deus dos deuses, ele tinha que povoar o mundo, então ele, digamos que assim, pulava a cerca direto, mas tinha sempre um bom argumento, e ele casa espertamente com a deusa do casamento, que ela nunca vai traí-lo. E, né, para Hera, é interessante, até fazendo um parêntese aqui, na nossa aula de tarô, a gente vai vivendo esses arquétipos na vida. Então, um casal Zeus-Hera, né, atravessado aí por essas energias, é aquele homem que ele dá aquelas escapadas, geralmente naquele casamento longo, né, que a gente olha de fora, aquele casamento perfeito, e a Hera sempre perdoa. Por quê? Porque o problema não é do marido, o problema são essas mulheres oferecidas todas, e ele, coitado, né? Ele não consegue resistir, então ela quer exterminar com todas as ameaças, e o marido tá ali sempre, ela briga, sente raiva, mas é aquela que não se separa, né? Então, quando a gente chegar na parte amorosa, a gente vai ver um pouquinho ali de Zeus, mas o imperador, ele fala mais do que isso. No tarô mitológico, então, a gente vai encontrar essa representação dessa carta, né? Seria o Zeus, mas o imperador, ele é um cara bacana, tá? Voltando, então, na carta ele está no alto da montanha, e sempre um animal que acompanha, acho que praticamente em todos os baralhos, a carta do imperador é a águia. Então a águia, ela, né, uma ave de rapina, ela tá ali de cima, mira a presa, e ela certeiramente consegue atingir a presa. E também essa representação desse homem no alto da montanha, não como um eremita, mas como alguém que, né, tá ali em cima, olhando, né, vislumbrando o cenário de cima. O que a gente poderia ver disso? Isso seria uma capacidade de abstrair de algumas situações. Abstrair no senso comum, a gente fala, abstrair, né? Tipo, deixei pra lá. A visão abstrata é aquela visão, eu dou bastante esse exemplo, imagina um jogo de futebol e imagina o técnico. Então o técnico, ele faz parte da equipe e ele precisa fazer as mudanças táticas, ele precisa ver como o time está ganhando, então a gente tem que segurar, vamos reforçar a defesa, ou a gente tem que partir para o ataque, vamos botar mais atacante. Então o técnico, ele vai mexer ali no time, ele está jogando, mas ele está ali percebendo como é. Conforme a gente vai tendo mais consciência, então o louco, ele se lançou lá atrás, ele experimentou algumas coisas, ele entrou em contato com a intuição dele, a partir daquilo germinou, né? Alguma coisa, ela deu cria, ela foi se desenvolvendo através do feminino, da amorosidade, e agora a gente vai estabelecer isso que foi conquistado e vou expandir, tá? Então, para essa expansão e que denota uma maturidade, eu faço o quê? Eu estou vivendo, mas eu
não me deixo levar completamente pelas emoções. Ao mesmo tempo, eu também não sou completamente racional. Eu tenho uma inteligência emocional. Então, eu estou dentro da situação, mas eu consigo sair da situação para perceber ali, através dos meus sentimentos e dos meus pensamentos, o que está acontecendo. Eu consigo discriminar e eu consigo voltar com uma resposta de atuação. Então, esse é o imperador, né? Que maravilha! A gente está lidando com essa energia agora. É uma energia maravilhosa de ação do masculino, mas uma ação na hora certa. Então, a questão da águia vem trazer isso, aquele olhar assertivo, e vai ali, ó, com foco, né? E consegue realizar a tarefa, tá? A carta do imperador, ela fala de autonomia. E qual seria a etimologia, né, a origem dessa palavra? Auto vem de eu e nomia vem de nomos, que é lei, ou seja, é o estabelecimento de uma lei própria. Aí a gente pode pensar, nossa, mas lei própria, então é o que? Um psicopata? Ele passa por cima de qualquer coisa e tal? No lado negativo do imperador existe uma tirania, tá? Não é um psicopata, mas pode ser um ditador, pode ser um tirano, mas aqui a lei própria, ela fala de algo muito interessante. É quando a pessoa, ela tem uma maturidade de se distinguir assim da multidão dentro de uma singularidade, e a pessoa consegue bancar aquilo. Então, imagina que de repente você tem um cargo de chefia numa empresa e tem algum funcionário que não está rendendo bem, mas que é uma ótima pessoa, mas não está bem. Você já conversou, você já deu treinamento, você já tentou várias coisas e nada. E aí você tem que demitir. E aí, mas essa é uma parte horrorosa, né? Então admitir é uma notícia boa, demitir é uma notícia ruim. E o imperador faria isso numa boa, sem se sentir culpado, porque para ele, ele já tentou de várias formas e não deu. Então, assim, o que ele vai imaginar? Bom, essa pessoa, ela sendo demitida, né, ela vai pensar, não estou perdendo o emprego, mas talvez eu esteja perdendo o emprego que não afina comigo, que não tem a ver. Quando a gente perde alguma coisa também, a gente tem que pensar, né? Então, uma pessoa, no caso, foi demitida, ela tem que pensar, reavaliar a postura dela, as atitudes dela. Será que eu estava dando o meu melhor? Será que esse é um lugar que tem a ver comigo? É uma oportunidade ali de dar uma virada, de tentar melhorar. E o imperador, ele sem culpa, ele vai fazer o que ele tem que fazer, porque antes outras coisas já foram feitas, né? Existe uma parábola bíblica, eu não vou saber exatamente onde, né? Muito interessante, que eu ouvi de uma paciente minha lá para trás, que não é mais minha paciente, na época da faculdade. Ela, né, falava essa parábola que ela me contou, fala dos talentos. Então, eu acho que seria Deus, né? Mas tinha um homem, então, bem poderoso. Tinha esse homem, ele era inteligente, ele tinha sabedoria, e por isso mesmo ele era bondoso, mas ele tinha o limite dele também, né? E ele tinha 3 filhos. Ele ia fazer uma viagem, ficar um tempo fora, 1 ano, ficar algum tempo. E aí ele chamou o primeiro filho e falou assim: olha, eu vou te dar 3 moedas, nesse tempo que eu estiver viajando, você pode fazer o que você quiser com essas moedas, só que quando eu voltar, eu vou querer as 3. Se você tiver, né, transformado essas 3 moedas em 12 moedas, maravilhoso, você vai ficar com 9, você vai me devolver as 3. Chamou o segundo filho, falou a mesma coisa e deu 2 moedas para esse filho, e chamou o terceiro filho, falou a mesma coisa, deu 1 moeda para esse filho. O nome dessas moedas eram talentos. Então, né, a gente tem o real, e ali o nome do real era talento, tá? E aí um tempo se passou e o pai voltou, e aí chamou aquele primeiro filho das 3 moedas, e o filho tinha triplicado ali, o pai super orgulhoso, abraçou, pegou as 3 moedas
e, né, então o filho pôde dar andamento à vida ali sem o pai. O pai possibilitou que a pessoa se desenvolvesse através dela própria, ao mesmo tempo aquele investimento do início, como se fosse uma sociedade. Olha, mas eu vou querer essa minha parte aqui, mas o resto é seu. Então aquela oportunidade foi dada, mas eu tenho que me desenvolver e bancar isso e manter. Veio o segundo, tinha dobrado, né? Então, poxa, 4 talentos, que maravilha, devolveu os 2 e seguiu com os 2, mas já sabia o caminho das pedras para desenvolver. E veio o último filho e chegou com uma moeda, né? Um talento. E aí o pai falou assim, meu filho, o que você fez? Ah, pai, na verdade eu enterrei. Porque eu sei que o senhor é maravilhoso, mas eu sei do seu rigor também. Então, eu fiquei com medo de perder, eu preferi enterrar. E agora que o senhor voltou, eu não estou devendo nada, toma. Então, às vezes, né, a gente tem os nossos talentos e por medos, por não bancar algum sentimento ali, que a gente tem certeza de alguma amizade que não é legal, algum tipo de relacionamento que não é legal, ou quero morar fora, quero ir para um lugar, uma cidade do interior, eu quero bancar as minhas atitudes porque eu estou olhando. Eu enterro porque eu acho que alguém que é muito poderoso vai me cobrar, né? Uma capacidade que a gente tem de botar num valor extra do olhar do outro, mas eu vou me julgar. E o imperador, ele não tem isso, ele adquiriu algo ali nele, que ele na verdade vem a ser um grande líder, não querendo liderar, mas as pessoas começam a segui-lo, porque ele conseguiu já dar um pulo do gato da vida, de ter um embasamento dele por ele próprio, na própria vida. Então ele não quer catequizar ninguém, ele não quer que ninguém o siga, ele quer simplesmente fazer aquilo que ele acha que é o interessante na vida dele. Então ele consegue ponderar entre alguma norma que está estabelecida, vamos seguindo aqui na norma. Em algum momento aquela norma, para um caso específico, ela não cabe. E aí ele pondera de várias formas, olha, isso não tem como e eu vou bancar dessa forma. Mas para todo mundo, né, foi usado desse jeito, por que para o fulano vai ser de outra forma? Olha, eu tô bancando essa questão, porque pro fulano eu consigo perceber que tem algo diferenciado. Às vezes aquela pessoa que assim, não, mas eu não volto com ex, se não deu certo, não deu. Mas às vezes tem algo específico que é ex, mas que tá diferente, que era um outro momento, que de repente não, né, ambos não tinham uma maturidade ali para suportar um conflito, alguma coisa. Então, eu vou parar dessa questão que a vida é só dessa forma e assim eu vou abrir aqui uma exceção e de repente eu vou ser feliz nessa exceção. E se der errado, né, que não sei o que é dar errado também, dar errado a gente cria uma meta que a gente vai chegar ali e às vezes a gente não consegue e a gente acha que deu errado, mas nada dá errado, aquilo é uma vivência, então de repente você não atinge a sua meta, mas você ganha 1000 coisas no caminho, né? Ganha experiência. Então o imperador, ele tem essa experiência e ele banca esses talentos dele, tá? Ele banca isso, eu quero expandir, eu conquistei isso e eu quero mais. Então ele falaria disso. Vamos ver o imperador nas posições, para a gente conseguir entender cada vez mais, tá? Vamos lá. Abrindo a mandala, vamos começar, né, pela 13ª posição, sempre naquela tiragem. Vamos lembrar, né? A gente foi, né, para o consulente, deu o leque de cartas, ele vai tirando sempre com a mão que ele usa menos e colocando uma em cima da outra, para na hora de colocar a gente saber a ordem. Então sempre a primeira carta ela vai estar embaixo e a gente vai colocando, né? Posição 1, posição 2, posição 3, até chegar na 11ª. Na hora da leitura, a gente vai ver se saiu a sacerdotisa, né, na mandala, e aqui, então a gente vai ver o que ela está querendo revelar, qual o setor que a pessoa precisa
priorizar, prestar mais atenção. E depois disso a gente vai para essa carta central. Então o imperador, numa primeira mandala ali, a primeira mandala da vida, né? A gente veria que a pessoa ela tem a tarefa, a missão de estabelecer um contato com essa energia desse pai interno, tá? Então, às vezes isso é meio complicado para a gente entender, mas cada um vai se remeter ao seu próprio pai, né? Não é ser uma cópia desse pai. Você pode ter aprendido coisas muito legais com o seu pai, mas não importa isso. Mas meu pai morreu, eu era muito pequena. Não é o pai externo, a gente está falando de um pai interno, de alguém que vem para, né, ou interromper. Às vezes, quando a gente tem uma atitude ali, tem alguma coisa mexeu comigo e aí eu vou no instinto e tem alguma coisa que fala, pode parar agora, né? Quando você não se aguenta, pode parar. Ou de repente, quando uma parte em você fala, eu tô com medo, não, mas vai que vai dar certo, e se não der, tudo bem, mas você quer ir e esse já é o motivo necessário para você ir. Então isso é esse pai interno, né? Isso é aquilo de bancar as próprias necessidades, bancar e ir atrás dos próprios desejos. Então o imperador ele vem falar disso. Mais uma vez, colocando, é uma carta que está sentada. Então, a pessoa que tira essa carta no centro, seja numa primeira mandala, seja numa mandala para frente também, por um período específico, o dos 6 meses que eu costumo usar, naquele momento, né, ali com a regência dessa carta central, ela vai mostrar que a pessoa ela vai estar buscando estabilidade. Então vai estar buscando um relacionamento estável, vai estar buscando um trabalho estável, vai estar buscando morar no endereço. Por 6 meses pelo menos eu não vou me mudar, né? Então a pessoa vai estar com aquela energia, uma energia fixa, boa. Por quê? Porque eu atingi isso daqui e daqui eu quero melhorar. Então assim, eu estou na casa, eu entrei nessa casa e não quero me mudar tão cedo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar melhorar ali. Aquela casa ela vai estar mais confortável, ela vai estar com mais recursos, aquela casa vai estar interessante. Ou eu posso literalmente ansiar pelo terreno do lado e daqui a pouco eu conquisto, compro o terreno e vou aumentar a minha casa. Então, o imperador fala disso, tá? Então, isso no centro. Aqui, como é que a gente poderia ver? Uma configuração bem interessante. Na casa 1 está a torre, que é aquela posição onde a pessoa se percebe e as pessoas o percebem também. E no centro, o imperador. Então, tem gente que vai achar que isso, não faz sentido, né? Que é incongruente, de forma alguma. Se dentro, né? Se eu estou sentindo me sentindo bem estruturado, nesse momento eu tenho força suficiente para deixar cair aquilo que tem que cair na parte externa da minha vida, né? Eu posso ali, eu tô com uma segurança interna de que assim, eu não vou mais ficar segurando isso daqui, mantendo uma coisa, deixa cair o que tem que cair, porque eu vou construir, eu vou aumentar, né? Eu vou ter mais energia para coisas que têm a ver com o meu universo, que vão acrescentar, que vão fazer minha vida expandir aí de algum modo, tá? Então, o imperador na posição 1, como é que essa pessoa é vista? É vista como uma liderança, seja homem ou mulher, tá? Uma mulher que é vista, né, aqui na carta do imperador, ela é vista como, nossa, né, ela tem um pulso firme. Às vezes, como eu já falei, vamos chegar no negativo do imperador, pode ser meio ditadora, né? Pode ser ali meio casca grossa, mas é alguém que passa para os outros autossuficiência. Então, assim, alguém é completamente autossuficiente? Não, a gente precisa ter uma rede. É interessante, algumas pessoas são mais seguras do que outras. Em alguns momentos vão ter medo também, mas elas vão
gerenciar esse medo de um modo interessante, né? De um modo mais seguro, tá? Mesmo sabendo que existe o medo, tá? Por ter autonomia mesmo, ela consegue reconhecer que tem esse medo. Mas às vezes as pessoas, quando ela tá mal, ela sente quase uma sensação de solidão, porque ninguém imagina que aquela pessoa possa ser derrubada por alguma coisa. Todo mundo olha e dentro dessa autossuficiência parece que ela própria pode se nutrir, que ela não precisa de nada, que é um super-herói ou uma super-heroína, e somos mortais todos. Então, às vezes, na posição 1, você pode falar isso para a pessoa, até na 13ª, que é a do centro também, porque às vezes a pessoa sente isso, como se, mas eu faço pelos outros, não de um modo assim, o enforcado. Aqui na mandala, por um acaso, uma mandala aleatória, tem um enforcado ali na 11ª posição, que seria dos inimigos ocultos. Então, nesse caso aqui, pode até ser que a pessoa está disponível para os outros, às vezes para dar um conselho, para falar ali, né? E de repente tem essa questão de todo mundo achar que ela está bem, e às vezes até quando ela comenta, eu não estou legal, as pessoas não dão tanta importância porque, não estou legal, mas nossa, ela é tão potente que ela vai se virar, né? E ela acaba achando que ela dá mais do que ela recebe. Então, às vezes também tem um personagem criado nesse personagem aí super poderoso, e isso é interessante ser desconstruído. Então, como é que a gente faz isso? A gente fala que assim, olha, eu sou muito forte, mas eu estou precisando me dar um abraço. Às vezes tem que literalizar mesmo para a pessoa receber e para mostrar essa parte vulnerável também, tá? Vamos lá. O imperador na posição 2, no financeiro. O imperador no financeiro, ele tem, essa carta da inteligência emocional, ele sabe lidar muito bem com o dinheiro, ele administra maravilhosamente bem. Então, o que é administrar bem o seu dinheiro? Você recebe, você consegue se divertir, você consegue aplicar o seu dinheiro, você consegue, ali ter uma segurança financeira, ali você se sente mexendo bem com o dinheiro. Você não está a serviço do dinheiro, o dinheiro que está a teu serviço. Então, assim, você consegue, seria uma pessoa que consegue subjugar o dinheiro, no sentido positivo, né? De eu trabalho, tenho esse dinheiro, mas assim, eu não trabalho para ganhar aquele salário. Eu trabalho para ganhar aquele salário, para eu juntar para outras coisas, porque lá na frente eu estou querendo já a minha independência financeira. Se eu quiser parar de trabalhar, eu vou parar de trabalhar e daí vai, tá? O imperador na casa 3. Então, o imperador é uma carta interessante, porque tem uma incongruência aí, mas que faz sentido, esses paradoxos, quando a gente está falando de oráculo, quando a gente está falando de acesso ao inconsciente, tá? O imperador é uma carta, por essa questão da expansão, pelo menos que eu coloco como regido por Júpiter também. Só que Júpiter, ele estaria linkado ali com Sagitário. E, aqui a carta do imperador, ela é representada pelo signo de Áries. Então, vamos falar um pouquinho disso. A gente, mais uma vez, não estamos falando de astrologia, um curso de tarô, mas vamos entender um pouquinho dessa simbologia do signo de Áries. Então, Áries é o primeiro signo do zodíaco e, por ser primeiro, ali um signo do elemento fogo, é aquilo que é uma energia do fogo mais primitiva. Então, o ariano, às vezes, ele é bélico, a gente vai ver essas características, que eu estou falando, assim, o ser bélico, ser impaciente, ser super ansioso, ser extremamente apaixonado, na carta do carro, que é uma carta que também fala do signo de Áries e do signo de Câncer, mas isso a gente vai entender mais para lá, tá? São os dois signos que aparecem ali. Aqui, na carta do imperador, a gente vem falar da questão do ariano, do líder, Então, o ariano, imagina uma mata fechada e o ariano, ele tem um facão que talvez ele vá fabricar e ele vai abrir essa mata, tá? Então, ele vai indo, ele vai abrindo o caminho, ele, talvez vai inovando com aquela coragem,
ou, né, ele ou se sente desafiado, então ele vai e as pessoas vão atrás. Então existe essa questão da liderança do ariano, do ser destemido na carta do imperador. Então é uma carta, né, que tem essa regência de Júpiter, então pode ser alguém do signo de Sagitário, mas eu não ponho muito, ponho mais para o signo de Áries. Então você vai perguntar, né, você está jogando para alguém, sai o imperador na casa 3. Existe alguém na sua família do signo de Áries, de um núcleo menor? Ah, não tem, ou eu não sei, né? Ou tá, então você vai descrever as características do imperador para um homem ou uma mulher. E aí a pessoa vai falar, tem, né, um tio muito próximo, né, um avô que já faleceu, ou meu pai, ou minha mãe, ou minha irmã menor. Às vezes é aquela que, né, é a irmã mais nova, mas foi na frente de todo mundo e bem, né, foi na frente com embasamento, tá, com maturidade. Então seria essa pessoa para dizer que nos próximos 6 meses vocês vão estar juntos fazendo alguma coisa, tá? Em casa, a carta do imperador, né, eu falei um pouquinho há uns minutos atrás, que essa questão de uma casa que é interessante, é uma casa que ali dentro todo mundo vai se sentir muito bem. O imperador às vezes gosta de um certo status, tem uma questão de querer ser bem visto, ele gosta de conforto e gosta de coisas boas também, e também essa posição, né, do estar sentado, estar num trono, alguém que vai querer morar um bom tempo naquele lugar. Quando sai o imperador numa carta da casa, pode falar de você ali ou morando sozinho, ou de você morando com a família, mas de alguma forma você é uma figura bem dominante naquele sistema ali dentro da tua casa. Ou às vezes, né, eu moro com o meu namorado, mas de repente a opinião mais firme pode ser a sua. Ou pode ter alguém nesse lugar de imperador na sua casa. Se tiver alguém nesse lugar de imperador na sua casa, não é uma boa para você. A gente, quando chegar na posição 10, que é a posição do trabalho, a gente vai ver que o imperador, ele não pode ter sócio. Depois eu vou explicar isso melhor, tá? Então alguém, né, ter um imperador em casa que não seja você, pode significar que tem algum tirano ali e que tira as possibilidades desse conforto, de uma vivência maior, de uma expansão até da sua própria energia de expressão dentro dessa casa, tá? Vamos lá. Deus não é subjugado por ninguém, né? Ele destitui o antigo rei, ele destitui o pai que engolia os filhos. Ele era um dos filhos, né, que por um acaso, que não é acaso, não foi engolido, mas ele vem para libertar esses irmãos, quer dizer, é uma relação horizontal, e ele distribui o reino ali, né, dos mares para um, do submundo para outro, da terra para o outro, né? Então tem os deuses aí iguais, ele destitui aquele caos, né? E porque assim, como é que seria isso hoje, né, na atualidade? A razão, ela é bem predominante. Em algum momento tinha algo caótico ali, e esse caos ainda existe. Então assim, o Cronos, ele foi destituído, mas ele não desapareceu, ele só não está mais reinando. Que assim, né, o que seria o Cronos? Em algum momento tem que ter um vazio, em algum momento tem que ter um caos, e depois quando a gente, estou com uma angústia. Tá, uma angústia é alguma coisa que a gente não sabe nomear. Quando a gente começa a nomear e de repente a elaborar, entender melhor, essa angústia, ela vai desaparecendo. Nisso é Zeus que está chegando, tá? Então o Cronos, ele está sendo destituído ali. A gente vai, então, em termos de sentimento, na vida, poderia ser isso. A cultura dominante hoje é aquela cultura científica, ela está envolvida, mas ao mesmo tempo tem uma separação. Aí daqui a pouco a gente pode quebrar um paradigma, né? Essa cultura do capital também, a cultura da expansão. Então tem um pouco a ver com isso. Mas o Zeus, ele tem algo interessante, porque vamos imaginar, né, que é um síndico Zeus, e aí tem problemas ali no Olimpo. Ele convoca todos os deuses para uma reunião, ele coloca a pauta ali do problema, ele ouve cada um com atenção. Nisso ele já vai formatando coisas ali em cima das opiniões,
e ele vai e decreta algo. Ele não chama as pessoas para não ouvir, senão ele nem chamaria. Ele chama para ter um olhar maior. Então ele leva em conta todos os olhares. Existe uma justiça ali interessante em Zeus. E ele bate o veredito, né? O último ali. Então, assim, quando tem o imperador desse modo, isso é interessante. Para você sendo o imperador, você vai ter essa característica de ouvir, né, ali, de elaborar a coisa e assim, então tá, olha, num consenso eu acho que cheguei aqui, vocês concordam? Tá. Mas ao mesmo tempo ele também não fica fazendo 300 reuniões. Ouvir todo mundo, foi isso, foco, né? Então é isso, assinou, vambora, tá? Agora, às vezes, quando não é, o que acontece? Né? A gente vai ver isso também na parte dos inimigos ocultos. Uma parte negativa seria ou ser o tirano ou ser o próprio tirano, deixando que alguém seja o seu tirano. Por quê? Porque eu não consigo me apropriar do meu trono, eu não consigo me apropriar desse lugar de domínio, de imperador da minha própria vida, né? E aí, por medo, ou porque de repente eu vou ser responsabilizado se alguma coisa der errado, que a gente já falou dessa questão agora nessa aula, de certo ou errado. O Zeus, ele vai bancar e ele tem argumentos para isso. Ele nem quer convencer ninguém, mas ele tem argumento para ele. E isso é muito interessante quando a gente consegue estabelecer isso na vida. O ideal é esse, né? Que a gente possa fazer e ser responsável pelas próprias atitudes. Então, assim, né? Não foi bem aquilo? Não, mas tudo bem. Respeitando, tendo uma empatia. Então ele olha, ele convoca as pessoas, ele ouve as pessoas, mas da vida dele, ele vai saber, né? Assim, esse filme extraordinário agora, né? Do menininho que, assim, ele passa por várias cirurgias no rosto e tal, e aí ele tem que ir para a escola, ele foge das pessoas e ele tem que ir para a escola. Então é um filme que fala sobre bullying, e acho muito interessante a abordagem do filme, não só por colocar essa questão do bullying, a questão da família, traz a questão da irmã. Então existe uma irmã mais velha, que assim, aos 4 anos, na hora de apagar a velhinha no aniversário, ela diz que quer ter um irmão, e, né, então os pais engravidam e tal, só que o menininho, ele nasce assim, necessitado de muitos cuidados, assim, infinitos de saúde. Então a casa fica, ele é o centro da casa. Então tem a parte dele que ele se sente diferente, autoestima, né, lá embaixo, assim, muito complicado, essa visão do diferente, sai alguém diferente, todo mundo na rua olha ou se afasta. O filme aborda isso, mas aborda a visão da irmã, que ficou sem pai e mãe também, né? E ela teve que amadurecer sozinha também, porque de repente ela tinha que dar conta também do irmão, ela tinha que fazer, e isso é colocado no filme, quando às vezes ele chora e ela fala: você acha que é o único que tem problema aqui dentro de casa? Você dá aquele choque de realidade quando ela sai daquele lugar de culpa também e de repente coloca: vamos embora, vamos amadurecer. Essa é uma fala muito do imperador, né? Não de jogar na cara, mas assim, acorda, tá? Então isso também, isso ela faz com o irmão, mas o imperador, ele fala da gente podendo fazer com a gente mesmo, assim, olha, vamos embora, né? Vou ter que fazer isso e vamos ver de que modo ou então vou ter que fazer isso, mas eu vou ter que esperar, porque agora não é o momento. O imperador, ele consegue ter esse discernimento. Vamos agora para o imperador nessa parte da parte afetiva, né? Então, posição 5, posição 7 e posição 8. Deixa eu pegar a configuração que está aqui no momento. Então, na posição 5 está o imperador, na posição 7 está a carta da morte, e na posição 8, que seria do relacionamento, tá a carta da estrela. Então 7 é o outro, né? O outro com que a gente está se relacionando aqui. E o outro da posição 7, vira e mexe eu vou repetir nos vídeos para ficar bem gravado, assim, quando vocês estiverem jogando, tá? A posição 7, quando olha para o consulente, olha e vê a carta central. Então aqui existe a carta da morte e existe, né? Então quando a morte
essa pessoa, né, que está ali regida por esse arcano a morte, olha pro centro, vê a carta da torre. Então o que está olhando aí para o nosso consulente? Está vendo que o nosso consulente ou passou por alguma situação ali delicada, né, alguma situação de perda, de alguma quebra, ou sente que a pessoa ela está desconstruindo coisas. Pode ser na própria relação, porque pegando a torre com a carta da morte, eu acho que essa relação está passando por uma grande transformação, que pode ser um fim, tá? Porque essas duas cartas elas podem estar falando de um fim, ou ela pode estar falando de um fim do que era estabelecido até então e de uma mudança. Só que o que é interessante, tanto a carta do Imperador quanto a carta da morte são cartas fortes, são cartas que quando saem, assim, seja pra gente ou para um companheiro, para uma companheira, tá falando de alguém que tá ali para valer, tá? Que ela não tá envolvida, que ela tá comprometida. Então o Imperador é uma carta que fala de compromisso, então de um relacionamento estável, pode falar de casamento, pode falar, como expande, do nascimento de uma criança. Então tem uma família, a partir daquele encontro do casal, tem uma família crescendo. Se já tem um filho, pode ter dois. Zeus, né? Queria povoar o mundo, tá? Também tá ali, né? Mas a carta da estrela, ali poderia estar falando, né? A carta da estrela é a carta do ficante, de uma relação que não é tão sólida. Então, tem duas pessoas com tanto, né, com tanto compromisso ali numa relação, com tanta maturidade, e de repente vem a carta da estrela, não bate muito, né? Não bate. Tem alguma coisa ali que de repente, a gente já foi muito comprometido, mas quando abriu, né, a estrela abrir a caixa de Pandora, vem as mazelas, aconteceu alguma coisa ali e ficou meio, não vou me envolver tanto, tá? Pode ser isso. Ou se for um jogo pra frente, estou sozinha e aí, né, o que sai na casa dos meus relacionamentos? A estrela é um ficante, você tá como um imperador bacana, então assim, meu corpo, minhas regras, né? O imperador é isso, tá? Vamos lá, não querendo subjugar o outro, mas assim, opa, vou saber direitinho dizer o que eu gosto, o que eu não gosto pro outro, vou falar de mim e também quero ouvir do outro. E vamos ver se isso vai dar certo, se isso é compatível, né? Então vem a carta da morte, que é alguém também interessante, com uma profundidade, com histórias para contar ali, né? Histórias densas, mas interessantes. Então alguém que não é bobinho. E de repente, né, com essa carta da estrela, fala do quê? Um ficante, uma possibilidade, pode ser que nos próximos 6 meses todo mundo vai devagar, mas que tem um potencial de crescimento, tá? Tem um potencial ali de algo diferenciado. Talvez a morte olhe para essa torre no centro e veja que alguém que acabou de se separar, alguém que de repente o parceiro pediu para ir embora e a pessoa ficou ali meio desnorteada e de repente está querendo ir devagar nas regras dela, mas a morte vai saber esperar, vai saber ficar como ficante, vai conseguir amparar, acolher ali e pode ser que essa relação ela cresça. Ou a gente pode ver algo muito dicotômico, algo que não funciona. Então são duas pessoas com muito potencial numa relação rasa, que de repente ali tem uma conveniência, mas que o milho não vai virar pipoca, tá? Que a coisa tá meio estranha. Então isso tudo depende da configuração, e isso só a prática mesmo que vai dar para vocês. Então o que eu quero dizer é que o imperador, seja na 5, seja na 7, fala, tá, de alguém que está disposto ali a se comprometer. A gente tem que prestar atenção, e aí tanto na 5 quanto na 7, tá? Se não tem, na 5 sou eu, na 7, né, se alguém está jogando para mim, sou eu, é para o consulente. Na 7 é a pessoa que ele vai se relacionar, ou que se relaciona. Tem que ver se a pessoa não quer estar sempre mandando. Então, se sai uma carta mais... Vamos botar, se sai a estrela na casa 7 e o imperador na casa 5. Então, a estrela é assim, né? Assim, tá? Uma carta meio Haribo, né? E aí...
Aí a pessoa reclama, porque ó, meu marido, minha mulher, meu namorado, minha namorada, esquece as coisas, parará, e a pessoa fala com uma certa raiva. Tá, mas a pessoa é desse jeito, e você tá naquele lugar meio de papai atrás e falando, e tem um controle, tem uma coisa de acusar o outro. Essa é a parte mais tirânica do imperador, tá? Então na casa, se cai para você é o imperador da sua casa, isso é legal. Num relacionamento ali, você, às vezes isso é legal, às vezes você traz a maturidade, você traz alguma coisa, olha, eu vou sair e você também pode sair sozinho, isso é super saudável e a gente vai se encontrar e às vezes a gente vai sair junto. Tem aquilo de, não é, eu só vou se você for, de uma simbiose, não tem isso, tá? E tem muito amor e isso faz ser um amor duradouro, isso faz crescer, né? Crescer o vínculo, crescer ali os planos, eles vão se concretizar, isso é interessante. Mas às vezes tem que ver se você não quer que entubar, né? Que a pessoa seja do jeito que você quer ou que o outro faça isso. Às vezes alguém mais com homens mais velhos, né, com alguma mulher mais jovem, tem essa postura do imperador que começa num lugar interessante de mostrar as coisas. A mulher, ela, né, admira muito aquele homem, não só mais velho, mas que já viveu tanto e tal, e se estabelece aquela relação, mas que depois a mulher, ela não cresce, ela fica subserviente. Aí é um imperador que, assim, como é que um bom governante ele deveria governar? Ele deveria ver as necessidades do povo, então ele deveria tentar suprir aquelas necessidades, ouvir as demandas e suprir de acordo com as possibilidades dele, né? Tá ali, tá? Isso a gente com a gente também. Quais são as minhas demandas? Eu vou tentar suprir essas demandas, principalmente as da alma, tá? E às vezes o imperador ele fica inflado, eu tô aqui, eu sou melhor do que todo mundo, eu quero que todo mundo se dane, né? Não tem pão que comam brioches, né? A coisa por aí, tá? Então a gente precisa prestar atenção, mas no mais, assim, o imperador é uma carta muito interessante e para relacionamento é interessante. Na posição 8, então, tá falando muito da estabilidade, tá? De algo que tende a crescer, que tende a aumentar. Se você tá sozinho, provavelmente você vai começar a namorar, vai estabelecer algo mais firme, estável com alguém, algo interessante. O imperador ele traz também uma mensagem assim de fraternidade. Então existe o amor, existe o sexo, né? A gente está falando de Zeus, que Zeus, quando ele queria ali, ele, né, virava fumaça, virava animal, virava clone do marido da pessoa que ele quer, ele se transformava no que ele queria. Então tá falando aí de alguém, né, com uma libido, com uma energia sexual forte, tá? Não que libido seja isso, né, mas energia vital, e aí na parte sexual forte, mas fala também de uma amizade, de um vínculo forte construído através também desse fraterno. Às vezes, tá? Naquela tirada de 5 cartas, mas como é que tá a pessoa? Aí sai um jogo meio estranho, naquelas 4 posições, e a posição central é a carta do imperador. Então é uma carta, é um jogo interessante, um jogo bom, mas às vezes é um jogo de amizade. Desiste porque a pessoa gosta muito de você como amigo, tá? Se não deu nada até agora, ainda mais com essa pegada imperador, o imperador sabe bem o que quer, se não deu nada, o que a pessoa quer é a amizade, né? Vamos lá. Posição 6, estudos e saúde. Então, nessa posição, né, o imperador ele tem algo de elaborar as coisas e de ter um embasamento ali através de dos próprios insights. Então, às vezes a pessoa é um estudante, mas ele já está entendendo pra caramba daquilo porque ele está entendendo, não porque ele vai ter uma questão, ele vai correndo na biblioteca ou vai no Google para, né, fazer alguma pergunta ali estranha, deixar o professor constrangido. Não, ele não precisa disso. Ele vai porque ele tem os insights, é algo que é genuíno e de repente ele coloca e ele começa, quando alguém faz uma pergunta, olha, não sei se é essa a resposta,
mas eu acho que para mim soa de modo X. Então ele, né, sabe se colocar. E alguém que pode estar estudando e já pode de repente estar dando aula sobre aquilo, tá? De uma forma interessante. Então, por esse, né, de repente você faz uma pergunta, o imperador ele vai ter provavelmente uma resposta. Isso às vezes parece que ele, né, passa a impressão dele ser um pouco arrogante. Não. Tá? Ele não é arrogante. Às vezes as pessoas têm essa impressão, às vezes ele desperta uma certa inveja e isso, né, cria ali uma resposta negativa das pessoas. Então tem a liderança positiva, todo mundo quer seguir, e tem a liderança negativa, ou no sentido de contaminar as pessoas com essa forma rígida, meio ditatorial, tirânica, ou de uma forma assim, da pessoa colocar e, lá vem fulano. Né? Parece que sabe tudo. Tem carta que é o metido a saber tudo mesmo, mas não é o imperador. O imperador é porque ele sabe, tá? Ou então ele tem uma opinião que é dele, né? Mas ele se expressa. Então, às vezes, a pessoa, ela traz, né? Ela desperta essa sensação. E daí a questão da sociedade, que eu tinha falado. O ideal é que não tenha, porque às vezes o sócio ele não vai conseguir suportar aquilo. O ideal é que a pessoa faça parcerias, né? Quando sair ali na casa 10, então eu posso ter parcerias, mas assim, uma sociedade, assim, pau a pau, no máximo que pode ter, assim, então nossa sociedade é igual, mas eu tenho essa função e o fulano tem essa função. Funções discriminadas. Se tiver a mesma função, então são 2 gerentes, são 2... É complicado, tá? Não vai dar certo mesmo. Não é indicado de modo algum. Em relação à saúde, então o imperador ele fala, né, de uma constituição forte, fala de boa saúde, fala de cuidados com ele próprio e fala também, né, aí um elemento que é interessante aí do signo de Áries, que o Áries rege a cabeça, tá? Em algum momento ali uma das filhas, né, de Zeus, ela vai nascer e na verdade a mãe morre e a Atena na mitologia grega, Minerva na romana, ela nasce das meninges de Zeus, né? Então a gente pode pensar essa questão também da cabeça. Imagina, né? Assim, você parir pela cabeça deve ser uma dor horrorosa. Então, assim, em alguns momentos tem tendência a enxaqueca, tá? Enxaqueca ou alguma questão no maxilar. Então, precisa olhar para isso, ficar atento para isso, mas tirando isso, algo bem positivo. Vamos lá, na espiritualidade. Então, assim, na espiritualidade, o imperador, né, ele teria a ver com Deus mesmo. Então, de repente, a pessoa, ela, eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito em Deus, né, assim, ou eu tenho uma figura muito importante, nossa, meu pai é muito importante para mim. Não é uma carta tanto de avô, tá? Mas um pai ou um homem ali, hierarquicamente, que sobressai. Aquilo pode ser como se fosse um mentor, um orientador, um orientador na vida. Aquilo é interessante, tá? Na mitologia africana, né, como Zeus ele tem uma questão também dos raios ali, alguma coisa não tá boa na terra, ele pá, né, assim, manda os raios, manda os trovões ali, né, para atingir, para destruir. A gente poderia ver o Xangô. Xangô, que é um orixá que estaria ali representante da justiça, né? O Xangô ele tem um martelo, que o martelo ele corta dos 2 lados, então aquela tentativa de ser imparcial, né? Para poder, eu estou olhando um lado e estou olhando o outro e vou decidir. Então seria uma carta que quando ela sai e sai às vezes para frente, a pessoa está com alguma coisa na justiça ali, provavelmente aquilo vai ser bem sucedido, né? Vai desenrolar de uma forma positiva para o consulente, mas de uma forma justa, né? Então, se o consulente ele estiver ali certo, provavelmente ele vai ter um resultado positivo.
Aqui em relação ao psiquismo, né, como um todo, essa energia do empoderamento do imperador que vai estar regendo aqueles próximos 6 meses. Nossa, você vai estar bem, você vai estar se sentindo seguro, você vai ter ideias próprias, expresse, né? Se você é uma pessoa mais contida, nos próximos 6 meses sai essa carta ou no centro, na 13ª posição, ou na 9ª posição, expresse, isso vai te fazer bem, isso vai te fazer cada vez se sentir mais forte, tá? Em relação ao trabalho, assim, um líder, é alguém que as pessoas confiam, é alguém que, né, tem uma mão boa para as coisas, tem um toque de Midas que faz aquilo crescer. Se a pessoa não está ali num aspecto ruim de do meu jeito, eu sou inflexível e tal, tá? Mas a carta invertida que vai trazer mais esse aspecto, ou com combinações ali, de repente sai um diabo no centro, na 13ª posição, e está um imperador na carta do trabalho. Tem uma potência muito grande, mas que se ela não for bem canalizada, se a pessoa não souber segurar aquela potência toda, dá um deslumbramento e a pessoa meio que acha que ela é a pessoa mais especial do mundo, que todo mundo tem que segui-la, que todo mundo é burro, só ele que é o inteligente, e aí tem que tomar cuidado. Mas na maioria dos casos não, tá? É um bom momento aí profissional, ou se você for para um lugar e tiver um chefe, aí seria um bom chefe, é interessante, aí já não tem mais o tirano, tem um líder legal, alguém que você pode aprender bastante, uma pessoa que pode vir a te orientar bem, tá? Aí no trabalho ele traria isso, e um lugar que provavelmente você está em segurança. Mas eu sou frila, né? O imperador, então é um frila que nunca vai faltar trabalho, tá? Mesmo nesse lugar de frila, a pessoa, ela tá em segurança ali, ela tá, né, em segurança, tá? Não no lugar da insegurança. Então, e a questão da sociedade, não tenha, tá? Não vai dar certo. Se for grande amigo, então, meu amigo, acaba a amizade, isso não é bom. Então, cada um por si, ou se tiver uma parceria, mas também eu estou fazendo parceria com outras pessoas e deixar o outro também fazer. Nos inimigos ocultos, essa parte toda da tirania, ou a parte da dificuldade de se empoderar desse lugar de imperador da própria vida. Então tem aquele talento que foi enterrado, tá? E o presente que o universo te dá é uma solidez naquilo que foi construído, é um olhar assim bacana, com inteligência emocional sobre os aspectos da vida, sobre a regência da tua vida. É um lugar de compromisso com as coisas, dentro do que é possível para você. E é uma carta maravilhosa, né? Seja feliz quando ele sai na 11ª posição, ok? Então aproveita esse período de autoconfiança do imperador, tá certo? E na próxima aula vamos encontrar o Papa. Vamos entender o que é isso depois. Assista a próxima aula, ok? Tchau!